nessa hora. Que Teu Espírito ganhe o nosso coração através da Tua palavra. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, para que nós possamos receber essa preciosa palavra. Que ela trabalhe em nossos corações para a nossa salvação. Pai, que nós possamos Te agradecer sempre que houver uma leal pregação da Tua palavra que atinge os nossos ouvidos. Que nós sejamos gratos por todas as igrejas bíblicas que existem no mundo, porque somente elas prevalecerão no fim das contas. E ajuda-nos a ser uma igreja bíblica. Nós Te pedimos isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O Salmo de número 38, obrigado, irmão. São 22 versículos, um salmo um pouco longo, temos aí uma tarefa meia cumprida, mas eu acredito que dá para a gente extrair, não tudo, claro, nunca poderemos, mas o máximo que há de nos edificar nessa noite. Temos essa boa esperança. Então, o Salmo 38 é um salmo, é uma oração do arrependido, é um salmo de arrependimento do pecador. Na verdade, é uma oração mesmo, é uma oração que Davi faz. O salmo é de Davi. Nós vamos dividir esse salmo em 4 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 8, e nós veremos nessa primeira parte o efeito da disciplina e a dor do pecado. A segunda parte vai do versículo 9 até o versículo 12, e nós vamos ver que só Deus pode consolar a dor do pecador arrependido. Só Deus. A terceira parte vai do versículo 13 até o versículo 20. E ali nós veremos a fé que luta contra as acusações injustas. E a última parte, a quarta parte, do versículo 21, os dois últimos versículos, 21 e 22, nós vamos ver uma oração pela presença de Deus que socorre e salva. Bastante interessante. Nós ouvimos agora há pouco sobre a presença de Deus. Deus é soberano. O título do Salmo, Salmo de Davi, ele diz que é o Salmo de Davi em memória. Você encontra aí em itálico. Ele fala, esse título em memória, na verdade no original quer dizer para trazer a memória. Para trazer a memória. Provavelmente Davi compôs esse salmo como um memorial para si mesmo, como algo de lembrança para si mesmo, indicando que ele reconhecia o quão fácil e rapidamente os castigos de nosso Pai Celestial fogem de nossa mente. Nós temos uma memória muito curta. Então ele escreve para ele mesmo. Mas também em memória pode significar também que ele escreve em detalhes a maneira submissa que ele recebe a disciplina de Deus e seu arrependimento e repulsa pelo seu próprio pecado, para que, como mestre de seus irmãos, outros tirem proveito de seu aprendizado pessoal. Ou seja, em memória também pode ser assim: meus irmãos, lembrem-se de mim quando eu passei por esse problema do pecado. Lembre-se da minha experiência. Vejam como Deus age na situação, como Ele trata com o pecado do seu filho. Tenham isso em memória. Talvez possa ser isso também que Davi coloca como título do seu próprio salmo, em memória, para a sua própria memória e para a memória dos outros a quem ele ministra, porque ele é um mestre do povo de Israel, é o pastor mestre de Israel. O Salmo 38 é um salmo de lamentação, ele está na categoria dos salmos de lamentação. As orações de lamento, ou lamentações da Bíblia, são as expressões de sofrimento de alguém por causa dos seus próprios pecados, em primeiro lugar, ou também por perseguições injustas
e outros tipos de sofrimento. Então, lamentação expressa sofrimento. A palavra já diz, é uma lamentação. Mas grande parte, inclusive o livro de excelência de lamentação que a gente conhece é o livro de Lamentações de Jeremias. Vamos abrir um pouquinho nele, só para fazer um pano de fundo para esse Salmo 38. No livro de Lamentações, a gente encontra então, nesse livro que por excelência é uma lamentação, todinho, o livro de Lamentações de Jeremias, nós encontramos nessas lamentações bíblicas que, em primeiro lugar, nas lamentações, há um reconhecimento de que o castigo divino, por pior que fosse, era justo e merecido. Vamos ver Lamentações, capítulo 1, versículo 18. O que é que Jeremias escreve aqui? Ele diz, no versículo 18, só a primeira parte do versículo 18, ele diz: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Justo é o Senhor. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que aquele que é filho e se rebelou contra a palavra de Deus, Deus o puniu e por isso ele é justo, porque ele está escrevendo sobre um castigo que o povo de Israel estava sofrendo por causa da sua desobediência à sua palavra. Capítulo 3, versículo 39, diz assim, é uma pergunta: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então essa lamentação, essa queixa, ele agora diz: ora, você quer se queixar de uma coisa? Queixe-se de você ter pecado, ou do seu próprio pecado. Você quer se lamentar? Você quer murmurar? Não é uma murmuração quando você se lamenta sobre o seu próprio erro, por causa do seu próprio pecado. Isso é bom. Isso demonstra sensibilidade. O crente é sensível. O crente deve ser sensível, principalmente por causa dos seus próprios pecados. Em segundo lugar, as lamentações bíblicas. Nas lamentações bíblicas há um alívio proporcionado pelas confissões e gemidos de lamento, que trazem um pouco de bálsamo ao arrependido e o faz suportar a dor e não abandonar a sua fé. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso que eu falei. Capítulo 2 de Lamentações, versículo 11, diz assim: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo. Jeremias está dizendo assim: eu estou me derramando, eu estou derretendo, eu estou me despindo, eu estou despindo o meu coração diante de Deus. Quando ele faz isso, ele coloca para fora os seus sentimentos, a sua dor, palavras que muitas vezes nem outro homem poderia entender, porque muitas vezes não há palavras, mas há gemidos. Eu me lembro de um pastor contando uma vez que por muitas vezes ele viu a sua mãe passando por dores tão profundas. Ele diz que a mãe, quando via aquela situação terrível na família dela, e ele, jovem ainda, ele acompanhou o sofrimento da sua mãe, e o pastor dizia assim: eu não entendia o que mamãe falava, a não ser que ela falava assim, simplesmente: ó Deus. Só isso. Ela trazia à tona toda a dor, que só o Espírito de Deus compreendia o que significava aquelas palavras. Então, quando nós nos lamentamos, nós estamos trazendo um pouco de alívio. É como se você estivesse respirando fundo. Quando você expõe a dor do teu coração, através do lamento, e você diz: Senhor, eu não aguento essa situação. E aquilo te dá um pouco mais de ânimo, um pouco mais de ar, o teu pulmão se enche, você então se sente um pouco mais revigorado. O problema continua,
mas você tem forças para dar um segundo passo. Você tem forças para continuar um pouco mais. E você então geme muitas vezes. E isso é que o livro de Lamentações nos ensina a ser honesto diante de Deus, a colocar a verdade a respeito do nosso coração, do nosso sofrimento, nos peitos de Deus. E quando você faz isso, você sente um pouco de alívio. Você sente um pouco de bálsamo cair sobre o teu lombo ferido. E aí então você continua. Em terceiro lugar, nas Lamentações, há esperança. Em meio aos gemidos e lágrimas, que apelam às misericórdias de Deus, como a única razão de não ser consumido. E aí é o texto que você mais conhece de Lamentações, tenho certeza. No versículo 21, capítulo 3, versículos 21 a 23, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ele então se lembra das promessas de Deus, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, quando Jeremias, ele buscava a lembrança de Deus, ele buscava a lembrança do Deus que fez milagres pelo seu povo, do Deus que resgatou o povo da servidão do Egito, que por misericórdia, não por ser um povo fiel, porque não era, não por ser um povo grande, numeroso, porque não era, não por ser um povo que cumpria à risca toda a lei, porque não era, mas por quê? Por causa das misericórdias. Ele busca lá no seu coração, no fundo do baú do seu coração, ele busca a lembrança que Deus é um Deus de misericórdia. E isso lhe dá também um pouco mais de alento, um pouco mais de força e esperança. Ele diz, inclusive, nesse mesmo capítulo 3, versículo 31 até o 33, ele diz assim: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não é um Deus que gosta de ver o sofrimento alheio. Ele não tem prazer no sofrimento, mas Ele aplica o sofrimento para a salvação do seu povo, para resgate do seu povo, para alertar o seu povo, porque Ele quer o seu povo todinho com Ele ao longo do caminho, ao longo da jornada e chegando na terra final. Então, meus irmãos, é isso que nós vemos nos livros de lamentação. E nesse salmo, como se fosse uma pequena lamentação, comparando com o livro de Jeremias, obviamente, esse salmo é uma lamentação também. Então aqui nós pudemos ter um pano de fundo sobre o que nós vamos ver nesse salmo. Vamos lá então. A primeira parte do salmo 38, vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Então Davi aqui, ele começa a expressar o seu sofrimento. Ele começa a relatar a situação que ele está vivendo. Nós não temos evidências muito claras do porquê
desse sofrimento. Mas nós temos evidências claras que nas palavras de Davi, ele reconhece que é por causa do seu pecado. Versículo 1, Davi não está pedindo para que o Senhor cessasse por completo sua vara de disciplina, ou a vara da disciplina de Deus. Ele não está pedindo para Deus tirar a vara. Ele não está pedindo para Deus parar de discipliná-lo. Ele não está fazendo isso, meus irmãos. Ele está dizendo para que Deus moderasse a severidade de seu castigo, porque ele percebe que está chegando no limite da capacidade de suportar o sofrimento. Davi está simplesmente dizendo isso: Senhor, eu não peço que tires, que cesses a tua correção, a tua vara, mas Senhor, não na tua indignação, Senhor, não na tua ira, Senhor, não no teu furor, porque eu sou pó. Eu não tenho estrutura para isso, Senhor. E essas palavras vão dando um certo alívio para Davi. Só o fato de ele poder abrir o seu coração, ele reparte com o próprio Deus e com a sua própria alma o seu sofrimento. E isso é saudável. É saudável nós podemos abrir e dizer: Senhor, eu não estou mais aguentando. Senhor, isso é muito grande para mim. Senhor, eu não suporto todo esse sofrimento, Pai. Vê que os meus joelhos já estão ralados de tanto ficar orando. Vê que a minha carne já não tem mais vigor. E eu não tenho mais forças. Então é saudável abrir o coração e dizer isso. Os versículos 2 e 3, nos versículos 2 e 3, Davi entende que as causas de sua dor, então, como eu já estou sendo repetitivo, mas as causas de sua dor, em primeiro lugar, sim, são por causa da indignação de Deus. Ele diz que não há, no versículo 3, não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Mas ele fecha, em última análise, ele diz também: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então o meu pecado gerou a tua indignação, Senhor. A tua indignação é boa, santa. O que não presta aqui nessa história é o meu pecado. É o meu pecado que gerou esse sofrimento, em última análise. É isso que ele está dizendo aqui. E quando ele diz que as setas encravaram-se na sua carne, quer dizer que elas geram marcas. É como se fossem feridas na carne, como uma lembrança constante de seu sofrimento justo. E ele vai falar mais tarde no Salmo, em outro versículo, ele vai dizer que essas lembranças e essas dores estão constantemente diante dos meus olhos. Ele diz então que essas marcas, ele diz no versículo 2, cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Ou seja, eu trago marcas na minha carne por causa do meu sofrimento. Eu trago Senhor, eu já tenho meus lombos marcados pela tua vara. Senhor, eu já tenho minha pele ferida e marcada pela tua indignação, pela tua vara, pelas tuas setas. E isso ele traz com uma lembrança constante de seu sofrimento justo. Ele traz como uma lembrança boa, se assim pudermos dizer, né? Para que ele tenha lembrança que o auxilie no futuro, para que ele não caia no mesmo erro. Meus amados, se nós não tivermos marcas profundas por causa da disciplina de Deus e por causa principalmente do nosso pecado, nós voltamos a praticar as mesmas coisas. O que mais nós sabemos é pecar. Somos pecadores. E se Deus não for profundo na maneira de tratar com o nosso pecado, nós voltamos nele. Nós nos tornamos muitas vezes sem vergonha, no sentido de voltar para o pecado. Então que Deus seja e promova feridas profundas, didáticas, que tragam lembrança, que no momento que eu estiver à beira de cair de novo no mesmo erro, eu me lembre daquela ferida e me arrependa e me livre do laço, antes que seja tarde demais.
Nos versículos 4 a 8, fechando essa primeira parte, vemos que os fardos da dor, que excedem suas forças, acabam sendo justificados pela podridão do seu pecado. Ele usa algumas palavras aqui, a partir do versículo 4, que elevam-se acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas. Então, provavelmente, ele estava se referindo a feridas na própria carne, no próprio corpo. Talvez ele estivesse se referindo a alguma enfermidade. E ele teve a graça de Deus de entender que era por causa do seu pecado. Isso é maravilhoso para o crente, irmãos. Porque agora a gente está muito nessa também, mas não podemos dizer que o crente fica doente e toda vez que fica doente é por causa do pecado. É verdade, nem sempre é por causa de pecado. Mas o crente tem que se julgar a si mesmo. E a primeira coisa que ele tem que pensar, será que eu estou em pecado? Meus irmãos, isso é saudável. Porque se tem alguma coisa que Deus abomina, é o pecado. E se nós somos filhos de Deus, o que mais nós queremos é nos livrar do pecado, amar o Senhor. Então é bom, não que o outro nos julgue, eu não digo isso, mas que nós nos julguemos a nós mesmos. Senhor, eu estou passando por uma crise, está doendo, Senhor. Eu estou me lamentando, será que eu estou em pecado? Ajuda-me a ver, Senhor. Ajuda-me a ter discernimento do que está acontecendo na minha vida. Se por um lado nós não podemos entrar em condenação, se nós não temos clareza ainda a respeito de pecado, por outro lado nós não podemos ser malandros e querer justificar. Não, nem sempre doença é por causa de pecado, perda de emprego é por causa de pecado, crises são por causa de pecado. Não, eu tenho que olhar mais para Jó, eu quero me identificar com Jó. Todo mundo quer se identificar com Jó. Ninguém quer se identificar com um pecador como Davi. Ninguém. Mas é o primeiro passo. É o primeiro passo. Senhor, será que é pecado? E Deus mostrou para Davi, é pecado. E vai mostrar para mim e para você, é pecado. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar para Deus. Então ele diz que tudo isso está purulenta, suas feridas, suas chagas. Ele diz que ele sente-se encurvado, ardem os lombos, e não há parte sã na minha carne. E por isso ele diz, eu estou aflito, Senhor, eu estou quebrado, eu estou quebrantado. Eu estou gemendo, e o meu coração vive sem sossego o tempo todo. Mas ele diz, no final do versículo 5, por causa da minha loucura, ele reafirma, é por causa da minha loucura. Esse peso todo que está sobre mim, fui eu mesmo que pus, não foi Deus, fui eu. Esse sofrimento que eu estou passando, embora seja a vara de Deus, a culpa é minha. Eu sou responsável por essa situação. É por causa da minha loucura, é por causa do meu pecado. Irmãos, isso é um verdadeiro crente. Isso é um genuíno filho de Deus. Discerne. Nós temos dificuldade em reconhecer pecados. Nós temos vergonha de expor pecados para os outros. E Davi nos dá uma lição fantástica. Ele não só escreveu esse salmo para ele se lembrar do seu pecado, mas ele escreveu para todo mundo que lê o Salmo 38 e ver, Davi é um pecador, hein? E assim ele escreveu o Salmo 32 também, o Salmo 51. Ele é um homem que expunha a sua realidade, ele era um homem transparente, ele é um homem que andava na luz diante dos seus irmãos, amigos. Então, nessa primeira parte, nós concluímos que, em primeiro lugar, Davi geme e lamenta, mas com o objetivo de receber graça de Deus, para ser aliviado, para ter alívio, a fim de poder suportar toda a dolorosa correção do Senhor. Precisa passar por todo o processo de cura. Então ele geme, para que Deus pudesse olhar para a sua situação e pudesse não discipliná-lo com toda a potência da mão de Deus, digamos assim, com toda a ira, porque senão ele ia ser consumido, sim, mas Senhor, trata-me como se fosse a prata nas mãos do prateiro,
que sabe a temperatura certa para derreter a prata, para purificar a prata, e isso queima, mas purifica. Senhor, eu quero sair puro dessa. Eu quero sair puro, eu quero ser santo aos teus olhos. Então, conclua o teu processo, mas cuida direitinho de mim, porque eu sou fraco. Se o Senhor aumenta 1 grau no fogo que derrete a prata, eu vou sumir, eu vou ser consumido. É isso que ele coloca diante de Deus. Então Davi lamenta, ele não pede para Deus tirar a disciplina dele. E ele consegue ver que a salvação dele está ligada à disciplina de Deus. E sem disciplina, não há santificação para o povo de Deus. Irmãos, em última análise, nesse trechinho, nós podemos dizer que o pecado é a causa de todo o sofrimento humano. Ou por causa do próprio pecado das pessoas, ou por causa do pecado de outras pessoas que nos atingem também. Nós vivemos num mundo que está baseado no tripé do pecado. E nós sofremos com um governo corrupto, nós sofremos com pessoas corruptas ao nosso redor, nós sofremos com pessoas que tomam decisões erradas e nos afetam. Então tudo isso é gerado pelo pecado e nos afeta, nos faz sofrer. Mas principalmente o que mais nos faz sofrer é o nosso próprio pecado. Isso é o que nos faz sofrer. É o que nos faz sofrer. A gente precisa entender que antes do capítulo 3 de Gênesis, quando ainda não havia pecado, sentimentos e ações que começam a aparecer somente do capítulo 3 de Gênesis para frente, ainda não existia antes. No relacionamento do casal com Deus e entre si. Você não vê expressões, por exemplo, como medo, você encontra no capítulo 3 de Gênesis, depois da queda. Eles tiveram medo. Você não encontra vergonha, quando eles perceberam que estavam nus, fizeram uma roupa brega para eles e Deus trocou a roupa. E eles então entenderam e começa a surgir sentimentos que até então Adão e Eva não tinham, como o medo e a vergonha, e que produziu neles uma ação. Qual é a ação que produziu neles? Fuga de Deus. Escondi do Senhor, porque tive medo. Adão diz. Então isso não existia antes. Então o pecado entrou. Então quando ainda não existia no mundo criado o pecado, não havia sofrimento. Não havia tipo de sofrimento, medo, dor, e temor e a fuga. Não havia. Então o pecado, em última análise, é o que realmente faz com que nós soframos. O pecado nos leva ao sofrimento. Era como uma dolorida intervenção cirúrgica, então, que precisava ser feita na vida de Davi, pela gravidade da enfermidade. Ele disse que era muito grave, e era como um tumor maligno e mortal que necessitava ser removido por completo, mesmo que com o sofrimento intenso do paciente. Então Davi entende isso. Precisaria ser removido, e ia doer muito. Isso que nós precisamos entender também, meus irmãos. Na segunda parte, vamos avançar, versículo 9 a 12, diz assim: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. Os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Nessa segunda parte, meus irmãos, então Davi entende que só Deus pode consolar a dor do pecador arrependido. Irmãos, isso aqui às vezes acontece conosco. Talvez se não aconteceu na tua vida ainda, pode ser que um dia aconteça. E há grande possibilidade de isso acontecer na tua vida. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte. Vamos trazer para nós. Quando aqueles que nós achamos que poderiam nos trazer algum conforto em meio à dor, como Davi menciona aqui, amigos, companheiros, parentes, às vezes a gente pensa que essas pessoas podem nos trazer algum alívio.
o que é que acontece na hora que a gente mais precisa deles? Se afastam de nós. Isso nos decepciona. Nós não encontramos apoio em quem a gente achava que poderia encontrar algum apoio. Mas, do outro lado, inimigos se levantam e se aproximam muito de nós para cutucar as nossas feridas. Justamente aqueles que nós não queríamos que nem chegasse perto naquele momento de extrema dor. São eles que aparecem do nosso lado. Era o que aconteceu com Davi. Os meus amigos vão embora. E os inimigos que estão lá para pôr o dedo na ferida aberta, que está doendo, só por si só já é muita dor, vem alguém para cutucar ali. Você já passou por isso? Então anote, talvez pode ser que você ainda vai passar. Isso acontece. Então ele começa a ver algo maior, ele começa a ver algo grande, ele começa a sair dessa situação. Então ele olhando para um lado, cadê meus amigos? Não tem. Quando ele olha do outro, tem gente mexendo na ferida dele, seus inimigos. Então aí nós reconhecemos que só na presença de Deus encontramos refúgio e verdadeiro alívio para as nossas ansiedades. E agora nós vamos entrar um pouquinho no que nós comentamos agora há pouco. O Rodrigo abriu o texto. É interessante nós entendermos que a presença física de Deus, nós nunca vamos fugir dela. Mas como que é a presença física de Deus? Não temos como dizer, porque Deus é Espírito. Então você não toca Deus, você não cheira Deus, você não vê Deus, mas Ele está, simplesmente está. Isso é uma coisa. Agora Davi reclama, ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, a minha ansiedade não te é oculta. Bate meu coração, está excitado porque faltam minhas forças. E a luz dos meus olhos, ele quer dizer, a minha vida, essa mesmo, não está mais comigo. O que é que ele está dizendo? Eu não estou conseguindo sentir a sua proximidade, Deus. Eu estou afastado de Ti. Eu estou longe de Ti. Senhor, eu sei que o Senhor está aí, mas eu não estou sentindo mais como nós sentimos aquela comunhão gostosa que eu tinha com o Senhor. Aquela maneira com que eu sentia a Tua presença, Senhor. Eu me relacionava com o Senhor, eu cantava, eu louvava, o Senhor me enchia de alegria na Tua presença. Senhor, eu não estou sentindo isso, Senhor. Eu não estou sentindo isso, Senhor. É isso que ele está querendo dizer aqui no versículo 9 e versículo 10. A presença, ele percebe, por isso que ele diz: eu quero de novo essa presença, porque é só ela agora que vai valer a pena. Porque não é homem que vai me trazer consolo nesse momento. Não são pessoas. Deus pode até usar pessoas, mas é Ele que faz com que nós tenhamos alívio. Então, duas verdades podemos extrair daqui dessa segunda parte. Em primeiro lugar, decepções com os outros e decepções com essas pessoas que nós amamos, amigos, companheiros e parentes, pessoas próximas. Essas decepções são positivas para nos apegarmos mais a Deus. É importante passarmos por esse tipo de sofrimento para nós não estarmos nos apoiando em muletas falsas de pessoas até boas, mas que um dia vão ferir a nossa mão quando nós pegamos muito nesse tipo de muleta. Deus permite isso, porque Ele quer que nós tenhamos apoio somente nele. Isso é bom, ser decepcionado, até mesmo por irmãos da igreja, pastores da igreja, presbíteros, diáconos, esposa, marido, filhos, pais, parentes, amigos. É bom nós sermos decepcionados. Nós precisamos disso. Em segundo lugar, perseguições injustas e pessoas que são inimigas
Essas coisas, até mesmo injustas, são positivas também para nos apegarmos mais a Deus. É como se Deus estivesse empurrando para Ele. Ele precisa muitas vezes cutucar a gente através da dor, da perseguição, para nós nos achegarmos mais a Ele. Isso é bom, isso é positivo, isso nos faz crescer. Irmãos, é isso que ele está falando aqui na segunda parte. Vamos para a terceira parte, versículo 13 a 20. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Ele não responde, ele não reage, ele não replica. Pois em ti, versículo 15, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, pois eu sigo o que é bom. O que é que Davi quer dizer nesse terceiro trecho? Nós entendemos aqui a fé que luta contra as acusações injustas. Quando ele diz que ele não responde, quando ele diz que ele se cala, ele não reage, ele se faz de surdo e de mudo. Ele não ouve, ele não dá muita atenção naquelas pessoas que estão falando, que estão colocando o dedo na sua ferida. Mas Davi, ele expressa aqui uma confiança madura em Deus. Ele já é um homem maduro, experiente. Ele percebe que ele não pode se apoiar em pessoas, ele não reage, porque se você se lembra do Salmo 37, o Salmo anterior que nós estudamos, ele se faz de mestre e ele ensina, olha, não reaja, certamente isso não acabará bem. Vocês se lembram desse trecho? Né? No capítulo 37 de Salmos, Davi ensina, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Versículo 8, deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, certamente e isso acabará mal. Ele, sabendo disso, ensinando os outros, então ele também age dessa forma. Ou melhor, ele não reage com ira. Ele sabe se conter, ele mostra a maturidade, que a maturidade, uma das características de um crente maduro é o domínio próprio. Ele sabe conter as suas reações. Ele sabe equilibrar as suas reações. Então aqui ele expressa uma confiança madura em Deus, não reagindo às acusações sem causa até, por parte de seus inimigos. E entregando-se àquele que julga retamente. Eu busquei, lógico, esse texto, como os irmãos sabem, emprestado de 1 Pedro, capítulo 2, 21 a 24, quando Jesus fala, nós estudamos também a semana passada, e Jesus diz que, Pedro diz que Jesus, quando ultrajado, não ultrajava, quando sofrendo nas mãos dos pecadores, ele não reagia, porque ele entregava-se àquele que julga retamente. Então o que Davi fazia? Ele entregava-se a Deus. Ele diz no versículo 15, pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Então ele tinha confiança em Deus. A fé dele era uma fé madura, que o levava a entender que ele passaria por aquela situação, porque Deus o assistiria em tempo oportuno. Ele confiava em Deus. Uma outra marca do crente maduro, uma confiança, uma fé inabalável. Nós não estamos falando de uma coragem e sermos inabaláveis no sofrimento. Não, nós sermos inabaláveis na nossa própria força, ou com a nossa própria força. Não, porque Davi se coloca como fraco aqui. Mas uma fé inabalável, uma confiança em Deus inabalável. E nos versículos 18 a 20, Davi denuncia
que as acusações que seus inimigos lhe impuseram eram sem causa. Ele diz no versículo 19: e são muitos os que sem causa me odeiam. E por que ele diz que é sem causa? Se ele tem pecado, por que Davi diz que é sem causa? Em primeiro lugar, vejam no versículo 18. Ele diz que é sem causa porque ele já havia praticado uma confissão verdadeira de seus pecados. Diz no versículo 18: confesso a minha iniquidade. Irmãos, o primeiro passo para a cura, quando nós estamos em pecado, o primeiro passo, na verdade, é reconhecer, né? É o reconhecimento, é o que Davi fez em primeira instância. Então, digamos que o segundo passo, então, é confessar pecados. É confessar. Irmãos, tempo não apaga pecado. A confissão é algo que o crente precisa exercitar constantemente quando o Espírito Santo lhe mostra que ele está em pecado. Precisa ser confessado o pecado. Então ele fez isso. Em segundo lugar, ele diz que ele já sofria dores como colheita dos seus pecados. Ele diz no versículo 18: suporto tristeza por causa do meu pecado. Ele já diz: eu estou sendo sim disciplinado por Deus, eu estou passando por sofrimento. Vocês não precisam colocar o dedo na minha ferida, porque já está doendo muito. Não precisa mais ninguém ficar falando: ó, você é pecador mesmo, hein? Você não presta. Eu sei que eu não presto, Davi está dizendo. Deus já me mostrou isso, e eu confessei o meu pecado, e eu estou passando pelo período de disciplina de Deus, e eu já estou sofrendo muito. Ora, se vocês acham que a tua vara é eficiente sobre a minha vida, imagine a vara de Deus. É isso que ele quer dizer: eu já estou sofrendo. Em terceiro lugar, ele diz que essas acusações são injustas, ou sem causa. Esse ódio que eles tinham contra Davi era sem causa, porque além de ele confessou o pecado, além de confessar o pecado, ele já estava sofrendo, e além de estar sofrendo, ele já se converteu e seguiu o que é bom. Quando ele fecha no versículo 20 dizendo: porque eu sigo o que é bom. Sabe o que ele quer dizer aqui? Eu me arrependi e me converti dos meus maus caminhos. O que quer dizer isso, trocando em miúdos? Eu deixei o meu pecado. Eu não quero mais saber disso. Seja adultério, seja homicídio, seja lá qual for o pecado que Davi havia cometido, ele abandonou o pecado, ele voltou para o bom caminho. Então, o que vocês estão me acusando é sem causa, não precisa disso. Então ele denuncia diante de Deus: eles estão querendo fazer, Senhor, aquilo que o Senhor já está fazendo, e eu já estou sofrendo. Senhor, eu já confessei, o Senhor sabe disso. Senhor, eu já estou sofrendo. Senhor, eu já abandonei o pecado, eu já estou andando em reto caminho, eu estou seguindo o que é bom. E ele tem descanso então quanto a isso, mas ele coloca diante de Deus: Senhor, é uma lamentação com imprecação, né? Senhor, eles estão fazendo coisas que não precisa mais. Olha só como eles estão querendo que o meu sofrimento seja aumentado. Se eu já não estou mais suportando, Senhor, olha aí, se eles continuarem desse jeito. Ele diz, versículo 17: pois eu estou prestes a tropeçar, Senhor. A minha dor está sempre perante mim, eu estou quase resvalando o meu pé, Senhor. Então me ajuda, Senhor. Afasta essas pessoas da minha vida. Afasta esses maldizentes. Quarta e última parte, versículos 21 e 22, aqui ele termina a oração com uma outra oração. Na verdade é uma oração só. Mas o versículo 21 e 22, ele diz assim: não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Então aqui é uma oração pela presença de Deus que socorre e salva. Novamente ele está falando sobre a presença de Deus. O que é que Davi quer dizer aqui? Em primeiro lugar, nós aprendemos que Davi entendia
que tanto o castigo, tanto a vara, quanto a salvação vem das mãos de Deus. E muito mais do que isso Davi entendia. Davi entendia que a indignação, que essa repreensão e o castigo, que são originados por alguns sentimentos que ele coloca como se Deus fosse um homem, o pai dele, por exemplo, uma pessoa de carne e osso, e ele diz no versículo 1, não me castigues no teu furor, e não me repreendas na tua ira. Isso chama-se antropopatia. Patia significa sentimentos, antropo-humanos, ou do homem. Então são sentimentos humanos que Davi coloca como se fossem sentimentos de Deus. E esses sentimentos fizeram com que Deus pesasse a sua mão sobre ele. Então Davi, com essa, digamos assim, com essa visão que ele tem de Deus, ele entende que esse sofrimento vem de Deus, mas ele vai além. Ele mesmo escreve no Salmo 30, versículo 5, nós vamos pegar esse texto emprestado, Salmo 30, versículo 5, Davi diz assim: porque não passa de um momento a sua vara. É isso que está escrito aí, meus irmãos? A sua ira. Então ele coloca o sentimento humano para Deus. A ira humana, ele coloca para Deus. E ele diz que que não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ele relaciona o que é eterno com Deus. E ele diz no versículo 22 que o Senhor é minha salvação. Então ele vai mais além. Ele diz então que a vara de Deus vai passar. Ele entende isso. Agora, a salvação de Deus é eterna, porque a salvação de Deus, para ele, é o próprio Deus. Ele personifica a sua salvação e coloca Deus como a sua salvação. Vocês conseguem entender? O sentimento de Deus passa a ira, mas a salvação, que é o próprio Deus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor. Então nós podemos dizer, ele não só me salva, né? Nós poderíamos dizer isso, e é verdade, Jesus nos salva, Deus nos salva, ou dele vem a nossa salvação, mas é muito mais do que isso, ele é a nossa salvação. Deus é a nossa salvação. Nós podemos dizer o seguinte, que ele tem prazer, porque é da sua natureza, do seu caráter, faz parte da sua essência ser salvador do seu povo. Faz parte de Deus. Então por isso Davi fala, Deus é a minha salvação. Então ele finaliza esse salmo pedindo 3 coisas ao seu Deus. Em primeiro lugar, que Deus não o desampare. Deus não o desampare. O que quer dizer isso? Que continuasse cuidando dele. Ele diz no versículo 21, não me desampare, Senhor. Significa então, Senhor, continua cuidando de mim. Isso expressa cuidados. Ele chama Deus para continuar cuidando dele. Sim, dando coisas que ele precisa para a sobrevivência. Suprindo suas carências, suprindo suas necessidades. Cuida de mim, Senhor, é isso que ele quer dizer, não me desampare. Em segundo lugar, que Deus não ficasse longe dele. E ele diz, Deus meu, não te ausentes de mim. Ou seja, Davi queria sentir novamente o calor da presença divina. Isso é mais do que nós podemos compreender, como nós falamos agora há pouco, porque Deus não é físico, e Deus não tem calor no sentido de aquecer fisicamente o nosso corpo quando nós estamos passando por um invernão. Não é essa aqui a situação. Mas Deus aquece o coração do crente, e Davi entende isso, que restaurado do seu pecado, perdoado do seu pecado, e depois do período de disciplina, ele voltaria a desfrutar
da presença de Deus no sentido de um relacionamento gostoso, prazeroso, de novo com Deus. Ele tinha essa esperança, essa expectativa, e mais do que isso, ele pede isso, ele clama por isso. Por isso que ele diz no versículo 29, é na tua presença, Senhor, que estão os meus desejos todos. Ele está querendo dizer assim, todo o meu ser deseja a tua presença. Porque eu preciso de novo sentir o calor dos teus braços como um pai que abraça o filho arrependido, que volta para casa depois de ter pecado, e volta e pede abrigo, não na casa do pai, mas sob os braços do pai. Então Davi fala assim, Senhor, não te ausentes de mim, eu quero sentir de novo a sua proximidade aqui dentro do meu coração, no meu espírito, Senhor. Em terceiro lugar, Davi pede que Deus fosse rápido em socorrê-lo, ou seja, ele está pedindo que Deus, ele entende que Deus está a seu favor, e que Deus seja rápido, porque ele tem muita vontade de estar de novo com Deus. Ele não tem vontade de que os seus inimigos sejam rapidamente destruídos. Ele não tem vontade de desfrutar novamente das bênçãos que Deus podia lhe dar. Ele tem desejo de estar de novo num relacionamento próximo de novo com o seu abençoador, com o seu Deus. É esse o desejo de Davi. Então nós aprendemos que o crente não deve envergonhar-se de confessar seus males, nem ocultar as dúvidas que surgem em sua mente, lançando suas angústias sobre o seio de Deus, através de palavras que se harmonizem com os seus reais sentimentos. Vamos trocar em miúdo tudo isso aqui. Calvino que escreveu, ele é muito confuso, mas Calvino diz o seguinte, ele diz que fale com Deus, use as palavras que você tem no seu coração, não precisa procurar no dicionário algumas palavras para impressionar Deus, mas fale da tua dor, fale do que está doendo em você. Seja honesto com Deus, abra em palavras que você mesmo compreende, porque Deus já compreendeu o que está no teu coração, Deus já entendeu a tua causa, Deus conhece a intensidade da tua dor. Abra com Ele, abra, fale para Ele do teu sofrimento, alivia o fardo da tua culpa, confessando para Deus, abrindo o teu coração com Deus, lamentando-se diante de Deus, como Davi fala, derrama-se, meu coração se derrama, como Jeremias falou, né? Meu coração se derrama diante de Deus. Aplicando isso para a igreja moderna, se nós abrirmos em 2 Coríntios, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, 2 Coríntios, capítulo 7, é, 2 Coríntios 7, vou ler versículos 9 e 10. Vejam só essa aplicação para a igreja cristã. Paulo diz algo que nos interessa para fecharmos o salmo nessa noite. Ele diz assim, capítulo 7, 2 Coríntios, versículo 9: agora me alegro não porque fostes contristados. Paulo não estava contente por causa da tristeza dos irmãos de Corinto, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Paulo viu que o sofrimento dos coríntios era segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. E ele explica no versículo 10, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, vamos fazer só uma pequena análise. O que significa então a tristeza segundo o mundo? Ou qual o exemplo que nós temos na Bíblia de alguém que teve uma tristeza segundo o mundo? Eu acredito que os irmãos já saibam. Caim. Caim teve uma tristeza segundo o mundo. Vocês se lembram que no capítulo 4 de Gênesis, a partir do versículo 3 até o versículo 8, tem a história de Caim ali. A primeira história de Caim. E ali diz que Caim não foi aceito e nem a sua oferta diante de Deus, mas Abel, seu irmão, foi. E por causa da aceitação de Deus por Abel e não por ele,
ele se enche de indignação ou de tristeza. Qual tristeza é essa? Tristeza segundo o mundo. Por que tristeza segundo o mundo? Não por causa do fato de ele ficar indignado, mas porque ele não soube trabalhar essa tristeza em seu coração. E o que aconteceu? Ele não admitiu o seu erro. Caim não admitiu o seu erro. E a culpa não era de Deus, a culpa não era do seu irmão, porque o seu irmão fez bem feito. A culpa era dele mesmo. E mesmo instruído por Deus, que Deus carinhosamente, graciosamente se achegou a Caim e disse: Caim, por que você está com o semblante descaído? Ora, é certo que se você agir bem, também serás aceito. Mas o pecado jaz à porta, e a ti cumpre dominá-lo. O pecado está aí no teu coração, Caim. Cuidado. O que você vai fazer com essa tristeza, Caim? E aí nós entendemos o que é uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo levou ele a matar o seu irmão. Ele ficou com a tristeza carnal, digamos assim. É o que Paulo está dizendo assim. Há uma tristeza que nós muitas vezes reagimos como Caim. Nós vemos os nossos irmãos irem bem na vida cristã, e ao invés de invejarmos positivamente ou de maneira santa, se existe uma inveja santa, nós queremos imitar aqueles que andam bem na caminhada cristã, não é mesmo? Para nós cristãos, lógico, ou o nosso referencial é alguém que ganha dinheiro. Se é assim, a gente precisa se converter dos nossos maus caminhos, né? Mas o nosso referencial como crente é ver alguém andando bem em santidade, em compromisso com Deus, e desejar ser igual àquela pessoa. Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, diz Paulo. Então nós podemos imitar, podemos desejar ser igual a outros irmãos que estão crescendo. Mas muitas vezes nós invejamos mal. E nós até falamos mal daquele que se comporta bem diante de Deus. E essa é a tristeza segundo o mundo. Essa é uma tristeza que vai levar para o buraco. Não vai trazer proveito nenhum. Vai trazer morte. Paulo diz que essa tristeza vai trazer morte. Então o grande exemplo e o primeiro exemplo de tristeza segundo o mundo, que levou a uma ação que o afastou totalmente e definitivamente diante de Deus, foi Caim. Então nós temos que tomar cuidado com a tristeza no nosso coração. Temos que reagir bem, pedir: Senhor, eu estou triste, mas é meu pecado. Eu que estou errado. Nós precisamos entender isso. Aplicações gerais agora para nós, pessoais. Em primeiro lugar, examine-se a si mesmo, não julgue temerariamente o seu próximo, mas seja bastante criterioso consigo mesmo. Eu não vou ler o texto. Se você quiser anotar para ler em casa, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 31 e 32, diz que examine-se a si mesmo. Vejam bem as palavras que eu falei, meus irmãos. Eu disse: examine-se a si mesmo, ponto e vírgula. Não julgue temerariamente o seu próximo. Eu não estou dizendo aqui que nós não podemos julgar a vida do outro. Nós devemos julgar a vida do outro, não temerariamente, mas de uma maneira sábia. A Bíblia diz que se nós nos julgássemos uns aos outros, e eu sou o primeiro, nós estaríamos no buraco, que muitas vezes nós não enxergamos o nosso próprio pecado. E se não tivesse alguém do meu lado para apontar o dedo para mim e falar que eu errei, talvez eu não estivesse aqui nesse púlpito nessa noite. Então, meus irmãos, é bom que alguém julgue, não temerariamente, mas com sabedoria uns aos outros. Mas principalmente, e acima de tudo, nós temos que nos julgar com muito critério a nós mesmos. Aliás, nós somos criteriosos para julgar o outro, né? Mas nós muitas vezes somos muito fracos para nos julgar a nós mesmos. Nós não queremos pegar nossa alma pelo colarinho e fazer com que ela se assente, que ela se arrependa dos seus pecados, com que ela se converta dos seus maus caminhos, né? Nós somos frouxos conosco, com nós mesmos. Nós somos frouxos, na verdade, com a nossa própria pessoa. Em segundo lugar, a salvação que encaminha o crente para a santificação está intimamente ligada à disciplina de Deus. Portanto, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai
ao filho a quem quer bem. Eu li simplesmente Provérbios, capítulo 3, 11 e 12, tá? Só isso. É o texto que o escritor de Hebreus também usa no capítulo 12, quando ele fala da disciplina do pai. Então Deus assim aplica a disciplina. E nós temos que entender isso. A disciplina de Deus está intimamente ligada com o nosso crescimento em santidade, ou a nossa santificação. Está intimamente ligado. Por isso ela é boa. Não a rejeite, meus irmãos. Como Salomão diz em Provérbios, não rejeite a disciplina do Senhor. Terceiro lugar, sem uma sensibilidade pelo castigo de Deus, nunca haverá uma verdadeira reação de santidade prática. Eu quero dizer o seguinte: veja Deus na situação, veja Deus na disciplina, seja sensível. E quando Deus te mostrar o pecado, arrependa-te, volta para Deus, seja sensível. Não deixe que a tua dureza de coração impeça de que você se arrependa. Não deixe. Amoleça o coração diante da disciplina de Deus. Seja sensível. Porque isso vai te dar crescimento em santidade. Mas será que um pecador que pecou tão gravemente como eu cresce? Cresce. Cada vez que há arrependimento legítimo, confissão e deixar o pecado, você já deu um grande passo de crescimento na tua vida. Você está amadurecendo em Deus. Você está dando um bom testemunho diante de Deus e dos homens. Porque nós somos covardes para admitir os nossos pecados. Isso que nós lemos no Salmo 38 não é fácil de ver hoje em dia não, meus irmãos. Não é fácil. Porque nós não queremos crescer. Porque nós não queremos andar em santidade. Porque santidade custa caro. Custa perdão, custa arrependimento, custa cruz. E nós não queremos. Nós queremos a facilidade da vida cristã, que na verdade não é vida cristã. Quarto lugar, sem um profundo e genuíno e ativo arrependimento, nunca haverá avivamento genuíno, que é fruto deste arrependimento. Toda a igreja, nos últimos tempos, está falando muito de avivamento. Nunca vai haver, se não houver primeiro um profundo arrependimento. Isso nós já falamos várias vezes, não vou entrar nesse mérito muito fundo. Em último lugar, no nosso caso, pecadores que pecam, há sim um afastamento da presença de Deus percebido pelo nosso homem interior. Davi percebeu o seu afastamento. Apesar de nunca nos afastarmos da onipresença de Deus. Da onipresença de Deus ninguém nunca foge, como nós já falamos aqui. Mas nós nos afastamos de um relacionamento com Deus. E eu vou ler o último texto para os irmãos. Isaías 59, versículos 1 e 2. É o último texto. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é possível sim, um crente em Cristo, legítimo, estar afastado da presença de Deus, relacional. É possível sim. E é o que menos nós devemos querer. Nós queremos voltar rápido para a presença de Deus, relacional com Ele. Vamos fazer uma oração? Pai, nós pedimos em rogo que essa palavra seja absorvida pelos nossos corações, pela obra do Teu Espírito. Porque nós entendemos que é uma palavra ofensiva à nossa carne, especialmente àqueles que estão em pecado. Mas nós pedimos, Pai, que essa palavra cumpra o Teu propósito, que é de salvação e não de morte. Para isso, Senhor, aplica essas verdades pelo Teu Espírito Santo a cada um de nós, porque nós somos miseráveis, que necessitamos que o Senhor abra os nossos olhos para os nossos próprios pecados. Nós Te pedimos tudo isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.